Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar aqui o senador Paim, agradecendo por esse espaço. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa, do PCO, do PSTU, outros membros da mesa, para aqui trazer com a responsabilidade e a honra a posição do Partido Comunista Brasileiro. Partido esse, mais antigo no Brasil em atividade, fundado em 1922, e que, por isso mesmo, talvez traga na sua experiência várias conjunturas em que esse direito à organização partidária foi atacado no país, no Brasil, e que recaiu sobre o PCB momentos importantes dessa resistência. O que comprova também, e é bom que isso fique claro, que partidos políticos são aqueles que constroem uma história em torno de um programa, em torno de ideias, em torno de princípios políticos, não é? E que, por isso mesmo, não tem a sua existência determinada por esse ou por aquele acordo jurídico que prevalece num ou noutro momento da nossa atribulada história. E, por isso, sobrevivemos, não é? Sobrevivemos não apenas à imediata colocação na ilegalidade do PCB quando surgiu nos anos 20, não é? Não antes de tentar e participar ativamente das eleições de 29, passou boa parte da sua história política na clandestinidade, enfrentou a ditadura do Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, em 1937, e por um período pequeno de ilegalidade nos anos 40, voltou a sofrer o peso do Estado burguês no Brasil, quando jogado novamente na clandestinidade em 1947. Não antes de oferecer a essa casa uma bancada da qualidade do senador Luiz Carlos Prestes, do deputado Carlos Marighella, né, de Jorge Amado, de Crispim e tantos outros que compuseram a bancada do PCB nos anos 40 aqui, responsável por várias leis de interesse geral da população brasileira e em defesa específica da classe trabalhadora. Da mesma forma que colocados na clandestinidade com o conjunto dos partidos políticos brasileiros, pelo golpe burguês e militar, desfechado em 64, o PCB soube resistir. E não apenas resistiu a isso, mas também resistiu aos ataques políticos daqueles que tentaram destruí-los, né? Seja por divergências naturais no desenvolvimento da política, divergências estratégicas, né, que vão surgir e desenvolver em outras agremiações partidárias, como aqueles que querem mesmo liquidar o PCB, né? E que a história guarda o destino desses senhores que, se desligando do PCB, foram formar um outro partido que agora opera claramente no campo da direita, não é? Aí como linha auxiliar da direita brasileira, nessa aventura que foi aqui destacada. Por isso que o PCB, de certa maneira, vem a esse debate sem surpresa. Nós não nos surpreendemos com a natureza da reforma política que acabou sendo impondo. Compreendemos o porquê que ela é feita, né? Quais são os seus interesses, e não esperávamos nada muito distinto disso que acabou se configurando. Por outro lado, também, o PCB não tem o direito de vir a essa discussão com uma posição pedinte, porque descobrimos a duras penas, junto à classe trabalhadora brasileira, que não é na posição de pedinte que se conquista direito algum, não é? Mas é na resistência, na altivez daqueles que sabem que estão no lado certo da luta de classes, que estão no lado certo em defesa dos valores mais caros da humanidade, é que podem sobreviver, inclusive a esses oportunismos de plantão e jogos de conveniência que se implantam. A reforma política se dá num quadro muito preciso, não é? Que tanto Antônio Carlos e Zé Maria já anunciaram elementos desse quadro. Queria destacar um outro, não é? Essa reforma política vem de uma clara evidência do fracasso da forma política que prevalece no Brasil na transição democrática. Fracasso esse que ficou evidente nas manifestações de junho de 2013. Um dos alvos centrais, ainda que evidente, as manifestações tenham começado e se motivado pela luta pela passagem, pelos companheiros do movimento Passe Livre, ela rapidamente se arvora a outros temas. E é inegável que um dos alvos das manifestações, da insatisfação que se expressou em 2013, era com os limites dessa chamada democracia representativa. E, ao nosso ver, ali havia um sinal bastante claro
para quem quisesse ouvir. Ali havia uma mensagem em alto e bom som para quem tivesse ouvidos e a cabeça aberta para compreender, né? Existe uma lacuna monumental, enorme, entre as demandas reais da população brasileira, principalmente da classe trabalhadora, e essa forma política que acabou se impondo ao Brasil com uma sistemática e uma funcionalidade extremamente útil à perpetuação de certos interesses, mas claramente de costas aos anseios da maioria da população, né? E aqueles jovens que subiram no telhado dessa casa, talvez procurando uma porta para entrar, né, estavam demonstrando claramente no seu ato, e isso não era um ato isolado, uma vez que os alvos das manifestações foram as câmaras municipais, as assembleias legislativas, era dizer em alto e bom som que aquilo que se dispunha a representar a sociedade brasileira não a representava, não é? Existia uma invisibilidade, né, colocar as demandas de parcela da população como se ela não existisse, como se o Brasil fosse um país das maravilhas, onde tudo daria certo e apenas um grupo de descontentes resistiam na denúncia e na resistência aos ataques severos que parte da classe trabalhadora sofria naquele momento. Essas manifestações gritaram e bradaram em alto e bom som que a forma da representação política no Brasil havia falido, né? Que aqueles que aqui estavam não representavam e não podiam representar os interesses da maioria da população. Ora, isso não é uma novidade, né? A evidência dos limites dessa forma estão dadas desde o seu início. O que há, na verdade, e que já foi aqui ressaltado, é que na transição da forma autocrática para o Estado burguês no Brasil, vários aspectos da forma política permaneceram. Na época da transição se chamava de entulhos autoritários, resquícios, coisas como se fossem apenas restos disfuncionais numa ordem democrática em mudança, que há pouco poderia ser limpo, corrigido no rumo de um aperfeiçoamento da democracia. Hoje parece mais do que evidente que não, que a estratégia das classes dominantes em produzir uma transição lenta, gradual e segura, e principalmente segura, exigia mecanismos políticos de controle sobre o Estado brasileiro, que não colocasse sob risco do processo de disputa democrática. E é evidente que há, para quem estuda esse tema, várias funcionalidades nessa forma política, e que se agrupa aquilo que alguns estudiosos chamam de presidencialismo de coalizão, né? Um presidente, qualquer que seja ele, monta suas bancadas de sustentação a golpes de cargos no Executivo, de liberação de emendas no orçamento, né, e de financiamentos de campanha. Ao que se soma um poderoso esquema de financiamento privado, onde os interesses econômicos agem diretamente para distorcer isso que deveria ser o espelho dos diferentes interesses da sociedade brasileira. O que a democracia burguesa nos oferece nessa forma política é um exemplo preciso, né, de uma distorção. Não são os diferentes interesses que compõem a realidade da sociedade, mas é tentar transformar a sociedade na disputa restrita dos interesses no campo de uma determinada ordem. E aí, dentro desse campo dessa determinada ordem, aí até se pode suportar críticas ou divergências dentro de uma diversidade que compõe no seu fundamento uma unidade, a defesa da ordem capitalista e burguesa em nosso país. Por isso que entregar a esse Congresso, com todas essas distorções, a tarefa de realizar uma reforma política já é um erro em si mesmo considerável, né? Só pode ser agravado pela iniciativa da presidente Dilma em entregar articulação política ao Temer como se fosse a resposta a essa demanda que vinha da sociedade. Essa demanda era muito diferente. Tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Como nós vimos, de uma natureza e uma substância muito distinta daquilo que está aparecendo aqui. O que nós estamos vendo nessa reforma política é uma mudança absolutamente cosmética, né? Mudar uma sistemática eleitoral, criar uma cláusula de barreira que não resolve o problema, nem sequer aquela que se propõe a fazer, né? Quer dizer, a discussão não é se existem muitos ou poucos partidos no Brasil.
A questão de fundo é como que o presidencialismo de coalizão quer diminuir sua área de negociação para manter suas bancadas e manter a sua suposta governabilidade, né? Enquanto se consagram os mesmos meios que estão na raiz das distorções que explodem também na esfera da corrupção. A corrupção é inevitável na forma capitalista e é a maneira pela qual, direto ou indiretamente, os grandes interesses econômicos controlam e disputam o fundo público nesse país. A reforma que foi apresentada é uma reforma para tornar ainda mais restrito aquelas forças que controlam essa disputa do fundo público e o saqueiam, de costas para a sociedade brasileira. Por isso, o PCB, diante disso, primeiro, já se preparava há um tempo para depender cada vez menos dessa forma. Segundo, que não abandona essa discussão porque considera essa uma trincheira de resistência, que denuncia o caráter restrito e monopólico de forças políticas que querem manter a ordem nesse país. E os meios pelo qual essa ordem tenta operar-se na sua reprodução, não é? Através dos lobbies, através da disputa do fundo público, que vai, pouco a pouco, sendo drenado para aqueles interesses que, no começo do processo eleitoral, financiam as campanhas. É muito fácil ver a lista dos financiadores de campanha e depois das empresas beneficiadas pelo desvio e pelo saque do fundo público, a começar pelo setor financeiro, pelas empreiteiras, pelas companhias de medicina privada, pelos interesses privados na educação, o que faz com que nós cheguemos ao absurdo, né, de 94% da verba do Pronatec está destinada ao Sistema S, né, de ter quase triplicado a verba do FIES, enquanto a universidade pública vai perder 9,4 bilhões no seu investimento. Isso não nos surpreende, porque é através dessa sistemática política que o interesse econômico controla os representantes dessa casa, que deveriam, por suposição, ser representantes dos diferentes interesses existentes na sociedade. O PCB sobreviverá a essa ou aquele oportunismo, a essa ou aquela época histórica, sobreviveu a 2 ditaduras e não será um governozinho desse que nos assustará. Sobreviverá porque buscará se enraizar cada vez mais nas lutas da classe trabalhadora e compondo, junto com todos aqueles que, junto a ela, resistem, no caminho de construção de uma sociedade socialista no Brasil, coisa que está no nosso programa, porque eu não sei se os partidos que atuam nessa casa lembram que um dia foi um programa, né? Programa é uma coisa que é bom que as pessoas, às vezes, leiam, né? Não é aquela coisa de intenções vagas, né, com um membro de um partido aqui, quando foi procurado, respondeu da seguinte forma: isso são apenas parte do programa, o que vale são os acordos políticos que aqui se fazem, né? Não será dessa forma e dessa maneira que o Brasil pode dar um salto no sentido de mudar essa forma política. Vai ser por outras vias. Isso, infelizmente, é o que acontece na sociedade brasileira. Quando instituições como essa viram de costas para a realidade, se acham arrogante e prepotência para legislar sobre seus próprios interesses, contra o interesse da maioria, essa maioria, por vezes, levanta lá dos abismos onde se esconde e costuma varrer casas como essa, né, que são pegas quase sempre de surpresa, nos seus bailes da ilha fiscal ou na sua farra do ajuste fiscal, né? Esses senhores normalmente se surpreendem quando os andares de baixo da sociedade se fazem saltar sobre a inocência, incoerência e arrogância daqueles que julgavam controlar esse país. Eu só posso dizer que, seguindo e perseguindo sua coerência, quando isso acontecer, o PCB gostaria muito de estar entre aqueles que vão varrer esse país e não aqueles que vão ser jogados na lata do lixo da história desse país. Essa é a nossa única ambição. O resto a gente guarda para aqueles acordos pequenos que costumam acontecer na política brasileira. Muito bem, professor Mauro Luiz Iazzi, que falou. Eu quero registrar a presença com alegria aqui da vereadora do PSTU de Natal, Amanda Gurgel. Seja bem-vinda, Amanda. Com a palavra agora, o senhor Luiz Araújo, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL.
Bem, bom dia a todas e a todos, senador Paim, os camaradas do PCB, PSTU e PCO, o César, aqui do meu lado. O deputado Chico Alencar escreveu um texto que representou bem o sentimento nosso em relação à reforma política, citando um personagem, né, do romance O Leopardo, do Tomasi de Lampedusa, o Tancredi. E ele cunhou uma frase que depois ficou bastante famosa, que diz assim: algumas coisas precisam mudar para continuar as mesmas. E talvez essa frase nunca foi tão verdadeira como na reforma política que está sendo feita, se olharmos a reforma política em relação à demanda da sociedade, né? Realmente, o que foi aprovado no conjunto da reforma política não chega a ser nenhuma reforma eleitoral, no sentido pleno do termo. Porém, há uma centralidade do que está sendo feito na reforma e da pressa da reforma na Câmara, que agora chega no Senado, senador Paim. A centralidade, né, a necessidade de se promover essa reforma neste momento, antes de outubro, é a constitucionalização do financiamento privado de campanha. Se não fosse o Supremo estar terminando uma votação, né, que deveria já ter terminado se não fosse os interesses obscuros que levam, né, o ministro Gilmar a segurar o processo. Proibindo o financiamento privado de campanha, essa reforma não estaria sendo discutida nesse momento, né? Então, a centralidade é a constitucionalização do financiamento privado. Foi assim que, perdendo a votação, se rasgou o regimento interno na Câmara dos Deputados e se fez uma segunda votação precedente que agora, semana passada, foi usado para reverter a derrota na redução da maioridade penal. Ou seja, a regra de ouro que nós tínhamos no Parlamento de que uma matéria só poderia ser votada na mesma legislatura uma vez, ela está sendo varrida. E aprovar o financiamento privado, né, é um contrassenso ao próprio clima, né, supervalorizado do combate à corrupção que se faz no país. Se tem uma coisa que ficou clara, né, na Operação Lava Jato, né, e nas delações premiadas, né, que viraram um redutor de pena, né? Você comete um crime e diz que quer colaborar, né, e não seria mais bom comportamento no presídio, né? Um bom comportamento no processo já levaria você a diminuir a sua pena. Mas o que é que ficou patente em vários depoimentos dos delatores na Operação Lava Jato? É afirmar, a partir da fala do empresariado, que nós temos falado muito no Brasil, é de que não existe financiamento privado, e sim, né, um investimento privado na eleição de bancadas parlamentares. Não é à toa que nós temos 214 deputados de 23 partidos, né, financiados por empreiteiras que estão na Operação Lava Jato, né? Muitos anos atrás eu ouvi de um empresário, quando eu estava em Belém ainda, né, um grande empresário, dizendo que eles tinham dois tipos de políticos, digamos assim, que eles se relacionavam: os que eles apoiavam e os que eles financiavam. Os que eles financiavam, eles queriam ter um retorno. Pode ser de propina, pode ser de vantagem, de aprovação de leis. E os que eles apoiavam, né, é igual uma propaganda de um banco, vai que, né? Vai que ganha, né? Eu preciso manter pontes com quem pode dar uma zebra, digamos assim, né? E esses 214 fazem parte do primeiro grupo, né, daqueles que dão alguma coisa em troca, né? Nós temos outras bancadas, tá? Os bancos elegeram 197 parlamentares, o dos frigoríficos 162 parlamentares, tá? E mineradoras 85 e assim por diante. Lógico que alguns são coincidentes, né? Tem vários parlamentares que conseguem ser de bancadas múltiplas, né? São competentes o suficiente para representar várias bancadas. Então, a centralidade da reforma é o financiamento privado, tá? Bem, mas já que vai se fazer uma reforma, podemos fazer outras maldades e algumas concessões. Nós não estamos num momento de muitas concessões no Brasil.
O avanço do conservadorismo tem mostrado de que o espaço das concessões são muito pequenos. Então, não dá para dizer que não tem algumas coisas positivas aprovadas na Câmara, mas são cosméticas em relação ao principal. Tá? Bem, mas tem um segundo patamar dessa reforma, que centralizou o debate até agora aqui na mesa, que é, né, um objetivo paralelo que não iniciou nessa reforma, mas que tem vários capítulos sendo enfrentados, que é criar um ou um tripartidarismo no Brasil. Tá? O sonho dos conservadores é até um bipartidarismo PMDB, PSDB, colocando na ilegalidade o PT, como já se viu vários falando. Mas seria, na prática, um tripartidarismo, né, excluindo, né, os partidos ideológicos, né, como a direita só agora se assanha a criar partidos, digamos assim, mais de extrema-direita ideológicos, tá? Né? Estava satisfeita com os partidos, né, existentes. Quem é vítima disso são os partidos de esquerda. Mas por que eu digo que a cláusula de barreira aprovada é apenas mais um capítulo? É porque a restrição a partidos começou antes. De 2 anos para cá, nós vivemos, né, uma reforma eleitoral que tornou mais difícil criar partidos. Então, os camaradas do PCR, por exemplo, que sonham em criar um partido, não vão conseguir criar. Aliás, né, com exceção do PCB, que é o nosso primo mais antigo aqui, né, os demais, se fossem criar os seus partidos hoje, ninguém conseguiria. Né, pelas regras que foram alteradas recentemente, né, mesmo que o alvo fosse a Marina, indiretamente, né, mas era para impedir novos partidos mais à esquerda. Segundo, se mudou o tempo da televisão, não foi agora. Né? Se fez uma fórmula matemática absurda, né, que diminuiu em muito tempo na televisão. Uma boa parte dos partidos, né, tinham já menos tempo na televisão, mas tinham 1/3, né, do tempo comum, que fazia com que, a depender do número de candidatos, você tivesse um tempo razoável, digamos assim, para poder dizer o seu nome e o seu número, né, e um pouco das suas propostas. Isso foi redividido, né, e não voltou ao debate agora. Né, e o terceiro, né, que é a cláusula de barreira, que é você aparentemente querer diminuir o número dos partidos, mas atingir os partidos ideológicos, e no caso do Brasil, os partidos de esquerda, já, como eu falei, a direita só agora começa a se assanhar a ter partidos mais ideológicos. Tá? Bem, nós temos defendido, juntamente com vários setores da sociedade civil, uma série de propostas. Tá? Eu vou destacar algumas delas. Né? A primeira delas, o financiamento das campanhas eleitorais exclusivamente público, mesmo que temos visto com simpatia a proposta que a CNBB, que outros movimentos sociais têm apresentado, que é restringir a pessoa física, que já seria, né, uma tentativa de minimizar o poderio econômico legal, né, já que nenhuma legislação protege o país, legislação eleitoral, do financiamento ilegal, né, via malas, né, de contas na Suíça. Isso não se resolve, né, já é crime pela legislação, não se resolve com uma reforma eleitoral, né, e sim punindo aqueles que fazem isso. Segundo, uma garantia de divisão equitativa do tempo destinado à propaganda eleitoral, tá? Tanto nos processos eleitorais como na propaganda institucional dos partidos políticos. A proporcionalidade no tempo de televisão, como regra, né, já é uma regra excludente, porque reforça as condições dos grandes partidos existirem. Terceiro, tá, a defesa de um sistema de votação proporcional com lista partidária, né, e queria destacar o fim da cláusula de barreira sobre o funcionamento e organização partidária e combate à revogação de todos os dispositivos, não só os da cláusula, mas os anteriores que eu citei. Queria destacar, por último, que se o nosso partido tem, através da sua bancada, na Câmara e no Senado, tem defendido essas propostas, o momento que a gente está vivenciou na Câmara, não é de ampliação dos direitos, não só nos eleitorais, mas em todos, mas é de retirada dos direitos. Com exceção de alguns gestos para constranger o PT a vetar, né, alguns projetos, no geral,
né, você está aprovando terceirização, está aprovando redução da maioridade penal, né, Estatuto da Família e assim vai. Né? Nunca podemos dizer nessa época de que foi o pior projeto, porque sempre vai ter, né, na semana que vem, um pior do que aquele que a gente estava combatendo. Então, o quadro é um quadro de resistência. Né? Essa resistência é marcar a posição, mas, ao mesmo tempo, impedir que passe o pior nas duas casas. Acho que o Senado tem uma responsabilidade em relação à reforma política de derrubar 2 desses patamares que foram destacados aqui. Derrotar a cláusula de barreira, tá? Como foi colocado aqui, e derrotar o financiamento privado empresarial de campanha. Essas são as 2 principais batalhas. O restante da reforma, mesmo que alguns negativos, são perfumaria, como foi colocado aqui, porque não altera a lógica, né, do funcionamento. Bem, tem coisas absurdas na reforma, como você criar uma cláusula de barreira e criar uma janela, né, para criar os partidos que interessam para a ordem. Né? Então, você tem, né, a restrição ideológica e tem a indecência, né, que é aquelas propostas oportunistas, como foi a diminuição do tempo na televisão, que não tem lógica você fazer uma divisão igual e dentro dela uma divisão proporcional. Então, você faz oportunismos, né, para piorar a situação quando você tem condição de fazer, né, e eu acho que o Senado tem um papel muito importante. Por último, dizer que essa batalha se trava em 2 ambientes. Tá? Né? Um ambiente é um ambiente parlamentar, quer dizer, é essa casa que vai votar, né? Em especial aquilo que precisa de quórum qualificado, né? Significa uma responsabilidade maior e um trabalho sobre os parlamentares contra isso, mas, né, a reversão desse quadro depende de colocar o povo brasileiro em movimento em defesa dos seus direitos, né, contra o retrocesso e contra a outra face da moeda do retrocesso, que é o retrocesso econômico através do ajuste fiscal. Né? São 2 faces da mesma moeda, né, de uma herança conservadora que 12 anos, infelizmente, de governos, entre aspas, de esquerda, estão deixando para o país, né, uma instabilidade econômica. E é interessante que a gente faça esse debate aqui, um dia depois de um referendo na Grécia que mostrou que outro caminho é possível. Ele só é mais arriscado. Né? Esse é mais confortável, mas o mais confortável nos deixa, né, no quadro político atual, em que o conservadorismo domina na economia, domina na política e constrange, né, os trabalhadores a perder os seus direitos. Muito obrigado. Muito bem, Luiz Araújo, do Partido Socialismo e Liberdade PSOL. Encerrando a mesa, depois nós vamos abrir o debate com o plenário. Já está escrito aqui democraticamente, mas não pediram a palavra, o Ciro, o Gradella e também a nossa vereadora Amanda. E também veio um pedido do plenário, o Saulo, né? Saulo Argangeli, é esse? Argangeli, da Central Sindical e Popular. Por favor, encerrando a mesa, doutor, sempre presente quando convidado, mesmo quando era presidente, viu? Do Conselho Federal do OAB, hoje ex-presidente, mas militante, eu diria, me permita, dos direitos humanos. Doutor César Brito. Obrigado, senador Paim. É um prazer estar aqui de novo, ainda mais numa comissão que é muito cara para a cidadania, com a sua dupla função, direitos humanos e participação popular, participativa, porque não há democracia sem o aperfeiçoamento da democracia participativa, da democracia direta, porque ela é a mãe da própria democracia e não a representativa que dela deriva. Meus companheiros da mesa, do PSTU, PSOL, PCB, meus companheiros do plenário, a todos, minhas saudações igualitárias. Integro hoje a Comissão de Reforma Política da OAB, que, junto com várias entidades, tem proposto, via iniciativa popular, uma reforma política. Apresentamos no Congresso Nacional e aí ainda estamos aguardando o seu debate.
Qual o fundamento da nossa proposição? Qual o fundamento que faz com que mais de 100 entidades da sociedade civil queira falar em reforma política? Porque, para nós, política é vida. Política não é politicagem. Política decide todos os nossos destinos. É a política que vai apontar o valor do salário mínimo, é apontar como deve ser o modelo do casamento, como é que deve ser o modelo do nosso relacionamento, da nossa representação. Política é a forma com que a sociedade se expressa e pretende falar na condução do seu próprio destino. Por isso que ela é vida e temos que cuidar dela com muito carinho, com muita afirmação. Nós sabemos exatamente por isso, porque política é vida, da sua dificuldade. Porque para fazer a reforma no Brasil, por força da Constituição, temos que trazer o debate também para o Parlamento. E é aqui que começa a nossa dificuldade, porque, infelizmente, parte da nossa classe política, e uma parte majoritária, pensa muito mais nas próximas eleições do que nas próximas gerações. E aí o raciocínio é, o que é que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem que meu partido vai ter? Qual é a vantagem que meu agrupamento vai ter? Qual a vantagem que aquele que eu represento, econômica ou socialmente, vai ter? E aí a dificuldade primeira da reforma política. Exatamente por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, com essas entidades, pensou que era preciso fazer a reforma via popular, trazer o debate para a sociedade. E, pela dificuldade, fizemos em 3 etapas. A primeira, que dizia ser impossível, a proibição da compra do voto. E aí, ao proibirmos a compra do voto, criamos os comitês de combate à corrupção eleitoral espalhados pelo Brasil, caçamos vereadores, prefeitos, senadores, e aí sucessivamente. Depois, dizendo claramente que política é coisa séria, não podemos confundir folha de serviço prestado à sociedade com folha corrida policial. E aí fizemos lá o projeto do Ficha Limpa. Mas agora, para nós, a mais difícil é exatamente esta, a que nós estamos apresentando no 4 eixo. Primeiro, para dizer claramente que empresa não é povo. Se empresa não é povo, e a Constituição diz isso, que o poder é exercido em nome do povo, não poderia a empresa participar do processo eleitoral. Porque a empresa, por força da sua Constituição, visa lucro e não pode transformar o investimento eleitoral em investimento econômico. E aí, por isso, há primeiro grande bloco da nossa reforma, que era o afastamento do financiamento eleitoral empresarial das campanhas. E olha como é a contradição da legislação brasileira. Permite aquelas que visam lucro financiar, mas as que não visam lucro não podem financiar, como os sindicatos, como as entidades sem fins lucrativas. Essas estão proibidas, mas aquelas que visam lucro podem jogar milhões nas suas campanhas eleitorais. E não só empresas, o financiamento econômico na forma que hoje é individual. Porque o que parece ser justo hoje, que você pode doar 10% da sua renda para as campanhas eleitorais, que parece ser uma regra democrática, quando eu vou olhar que 10% de 1 bilhão, para quem ganha 1 bilhão, dá 100 milhões. E 10% de nada é nada. Por isso nós tivemos um companheiro do PSOL sendo cassado lá no Rio de Janeiro e um em Sergipe, do PSTU, porque doou uma resma de papel para a sua própria campanha eleitoral. Está lá no acordo, porque, como ele é desempregado, 10% de nada é nada, passou a ter aí a sua cassação, como se estivesse abusando do processo eleitoral. Daí porque, na nossa proposta, o financiamento de R$ 700 individual, com um limite de teto, para que algumas pessoas não possam usar 30 mil, 40 mil pessoas doando individual, como nós tivemos com parlamentar, que, como é proibida a compra do voto, mas o voto com recibo pode dos cabos eleitorais, ele contratou 3.500 cabos eleitorais com recibo, e, para evitar isso, nós limitamos as doações individuais a um percentual do financiamento. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, também importante, é fazer com que a representação seja real. Não pode, num país que as mulheres representam metade da população, ter uma subrepresentação. Não pode ter a subrepresentação dos negros, dos trabalhadores. Daí porque, na nossa proposta, metade das vagas para as mulheres, e os partidos que adotarem os subrepresentados teriam um percentual maior no fundo partidário. A terceira proposta é valorizar os partidos e não as pessoas. Daí porque, na nossa proposta, os 2 turnos para parlamento, você vota nos partidos e depois nos candidatos apresentados na lista dos partidos. Estou falando isso rapidamente para entrar na questão mais da cláusula de barreira. O quarto projeto nosso é ter mais
democracia participativa. Ora, se o Brasil se gaba, e com razão, de ter um sistema eleitoral avançado, e o sistema eletrônico que nos permite ter eleição para presidente, o resultado em poucos minutos, não se dá mais por causa do fuso horário, por que não aproveitar o processo eleitoral para fazer consulta popular? E é aí que nós colocamos que é preciso ter mais plebiscito, mais referendo, mais iniciativa popular, nesses 2 anos que se convoca a população, com temas que é fundamental, questões indígenas, questão do monopólio, só poder vender as nossas empresas, consultando o seu dono, que é o cidadão brasileiro. E aí tem uma série de discussões que está lá no nosso projeto. Esse é, em suma, o nosso projeto e por que da dificuldade dele passar. Mas eu queria discutir o cenário da dificuldade e o que nós estamos observando no Congresso Nacional pós-apresentação do nosso processo. O Brasil e o mundo hoje vive uma dicotomia muito clara entre a direita muito forte, assumida, sem medo, deslavadamente, que nós percebemos na Europa com 2 gestos. Quando o primeiro-ministro da Inglaterra percorre o mundo europeu para fechar as portas para os imigrantes. Os imigrantes que fogem da fome provocada pela Europa, das bombas jogadas na Europa, na Líbia, na Síria, fogem com medo da bomba, aliás, dizendo que as bombas são jogadas para proteger a população civil. Quando a população civil foge para sobreviver, tem as suas portas fechadas e o primeiro-ministro claramente assume essa função de que os imigrantes, por serem negros e africanos, não podem entrar num solo rico e branco europeu. E assumidamente. E ontem, quando os banqueiros ameaçaram claramente a Grécia, e a Grécia rejeita essa posição. Esse é o segundo ponto, que é o aspecto da rejeição da Grécia, que eu vou trazer um pouco para cá. No Brasil, essa direita, pela primeira vez, não a questão da representação, porque sempre esteve representado no parlamento e os dados mostram isso. Há uma relação direta entre aqueles que são eleitos com o valor que é gasto na campanha eleitoral. Os empresários sempre tiveram o controle do parlamento brasileiro. Mas dessa vez, como na Europa, está tirando a máscara, está assumindo a sua feição de direita e alguns processos já foram aqui expostos. A precarização do trabalho foi aprovada na Câmara do Trabalho. A rediscussão do conceito de trabalho escravo, reduzindo o conceito que a OIT tinha fixado e agora está sendo rebatido para dizer que a jornada extenuante e as condições de trabalho degradantes, as condições não seriam mais trabalho escravo, também discutido. A pretexto de discutir a família, a questão da homoafetividade, também posta, e a colocar no texto da Constituição, contra o próprio espírito constitucional, o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Temas que pareciam difíceis de ser debatidos, hoje são postos claramente. E qual é a relação, então, da cláusula de barreira, que é aprovada, que parece ser algo insignificante, porque não pode, no meio de projetos tão grandes, falar da cláusula de barreira? Porque a reação do fortalecimento da direita na Europa, no Brasil, ou a história demonstra isso, também fortalece o outro movimento, que é o movimento à esquerda, a resposta à esquerda. Daí porque a preocupação de ter uma cláusula de barreira para que a esquerda não possa crescer, para dar o contraponto a essa propositura. Porque, você bem colocou, Luiz, se busca no parlamento as medidas de proteção muito mais para desgastar o PT do que, na verdade, para avançar na classe trabalhadora. Porque essa ideia, se o PT é a esquerda e eu desgasto o PT e não permito que a outra esquerda cresça, os partidos cresçam, nós vamos estar num cenário maravilha da direita reinando absoluta. Daí porque a necessidade de barrar os partidos de esquerda, a pretexto de discutir que está se barrando os partidos de aluguel. Ora, na nossa proposta, nós estamos dizendo como é a forma de barrar o partido de aluguel. Se o partido é de aluguel, o nome ele se aluga, ele se vende para o outro. E nós estamos dizendo na nossa proposta, veda-se a cessão do tempo de televisão, veda-se a cessão do uso do espaço da televisão para esses partidos que se alugam. A solução bastaria uma legislação ordinária, não precisaria ter um texto constitucional para barrar os outros partidos políticos. Então, a intenção, claramente, não é
a de impedir o partido de aluguel. A intenção, claramente, aliás, porque os partidos menores, os partidos ideológicos, já têm, e isso foi bem colocado, a restrição legal. Tem menos acesso à televisão, tem menos acesso ao fundo partidário. E por que o fundo partidário é importante? Porque política é vida, política é atividade fim do Estado. O Estado tem que gastar com a política. É melhor o Estado gastar com a política que as empresas gastarem com a política. Por isso que o fundo partidário é importante na vida da nação, porque essa é uma atividade fim, já que o destino da política é melhorar a vida da cidadania. Pois bem, hoje já há uma legislação restritiva, mas eles não querem ter uma legislação restritiva. Eles querem uma legislação extintiva do direito das pessoas participarem e externar a sua oposição, desde que não concorde com o financiamento empresarial. Quando ele diz assim, não tem acesso à televisão, não tem acesso ao fundo partidário no Brasil continental, o que é a mensagem que se diz? Não tem mais perspectiva desse partido crescer. Nós já temos uma legislação que criminaliza demais a política ao transformar o período eleitoral extremamente curto. Cada vez querem encurtar mais o período eleitoral. Não sei se vocês compreendem qual é a função de encurtar o período eleitoral. Porque se o período é menor, quem tem mais dinheiro para gastar nessa fase de silêncio e de proibição, de comprar cabos eleitorais, de financiar as campanhas. Quando a campanha mais surda mais preocupante eu fico, porque é dinheiro saindo e sem ninguém ter perspectiva de comprar. Se eu digo que não tem mais limite, permito a Amanda passar os seus 4 anos visitando seus companheiros, visitando todo mundo, fica mais barato para as pessoas que têm história, em 4 anos, continuar mostrando sua história e não apenas em 30, 20 dias, porque aí é a história do dinheiro quem fala. Então, a ideia de colocar uma cláusula de barreira é exatamente impedir, nesse momento que as esquerdas crescem no mundo, que tenha qualquer perspectiva de crescer no Brasil. Essa é a razão clara da propositura. Eu tenho andado por esse Brasil, visitado, e tem um fenômeno novo, não sei se é observado por alguns, que além do financiamento empresarial, um outro fenômeno começa a surgir em razão das campanhas serem caras. Os agiotas começam a tomar conta das campanhas eleitorais. Eles financiam campanha eleitoral nos municípios e recebem em volta, em troca, a secretaria do município. Nas assembleias, em assessorias parlamentares. Então, a campanha se torna tão cara que empresários e agiotas passam a definir a política. E com a receita que é apresentada pelo parlamento, ao invés de proibir o financiamento empresarial, que resulta nessas votações aqui apontadas, e a agiotagem, ele proíbe exatamente os partidos ideológicos. É contradição? Não. É a afirmação de um pensamento. É o registro de um pensamento histórico de que os que se julgam no direito de ter a propriedade das coisas e das pessoas, eles se julgam também no direito de impedir que os seres humanos possam um dia ser dono do seu próprio destino. É uma questão histórica clara, por isso da necessidade da reação, por isso a necessidade de debates como esse, no parlamento e, sobretudo, na sociedade civil. Muito obrigado.